Mas, Senhor, nos leva, Senhor, a esse tempo, debaixo, Senhor, da Tua cachoeira, da cachoeira que cai as águas do Espírito. Nos pega em nossas mãos como crianças que correm de um lado para o outro. Nos leva, Senhor, a caminhar juntinho de Ti. Pai, não nos deixe, Senhor, correr em direção a lugares que o Senhor não está. Mas, Senhor, nos abraça como o pai abraça um filho. Senhor, nos pegue no colo se corremos em direção a lugares que o Senhor não está. Nos leva, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, a ser como os pardais que encontrou casa. Nos leva a ser como a andorinha que fez ninho para si. Pai, nos leva, Senhor, a encontrar o Senhor. Em nome de Jesus. Tu és para nós tudo o que precisamos. Tu és para nós tudo o que nós necessitamos. Oh, Senhor, Tu és grande. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram no caminho, assim homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter lhe alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Amém?
Fecha os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Senhor, que a tua palavra seja ministrada segundo o teu coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, leve ela como uma semente de luz, uma semente reveladora, plante no coração de cada um de nós, para que dê fruto, e que a gente possa, Senhor, cada dia mais, Senhor, as pessoas encontrarem em nós as marcas de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós, e não ver mais como nós éramos, mas agora, como Cristo tem feito por nós, que as pessoas possam olhar para nós, e não ver como a gente foi num dia, mas olhar para nós e ver que existe algo acontecendo na minha vida e na tua vida, e que o Espírito Santo está te marcando com as marcas do Senhor Jesus. Deus, eu declaro cada coração aqui aberto para te receber, e todo roubador de palavra seja amarrado nessa noite, seja, Senhor, tirado do nosso meio. Acampa os teus anjos em torno dessa igreja, destapa os ouvidos espirituais, e que o Senhor possa derramar sobre nós a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Você precisa ter as marcas de Cristo. Quando Deus entra na vida de alguém, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, quando Cristo entrou na tua vida, mudanças espirituais têm que acontecer. Mas não só mudanças espirituais, mudanças naturais precisam acontecer. Quando eu falo de mudança espiritual, eu quero dizer que algo aconteceu dentro de você. O teu espírito nasceu de novo, você nasceu de novo, e começou uma ligação com Deus. Você começa a ter intimidade com o teu Pai. Há uma mudança espiritual na tua vida. Algo novo está acontecendo em você. Quando eu falo de mudança natural, é que a entrada de Jesus na tua vida, o Espírito Santo entrando na tua vida, tem que haver mudanças naturais. E quando eu falo mudanças naturais, eu falo mudança de comportamento, eu falo mudança de pessoa, eu faço mudança de atitude, eu falo mudança de como você é, até o momento em que você encontrou Jesus. Essas mudanças têm que estar acontecendo na tua vida, porque elas formam a marca de Cristo em você. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: as mudanças que aconteceram na tua vida são o início das marcas de Cristo em você. Querido, quem era esse homem que nós ouvimos a história? Esse homem chamado Saulo. Esse homem, ele tinha umas características muito interessantes. Antes de encontrar Jesus, uma das características, ele era um homem determinado. Ele queria fazer aquilo que ele acreditava. Ele queria fazer aquilo que ele acreditava ser certo. Era uma característica desse homem. Talvez você fale que isso é uma característica boa. Você vai ver se é. E essa é a primeira característica dele. Era um homem determinado. Ele queria fazer aquilo que ele acreditava ser certo. Ele também era um homem de autoridade. A Bíblia mostra que só tinha duas pessoas que ele respeitava aqui: o sumo sacerdote e o rei. O resto, ele tinha autoridade, as pessoas tinham medo dele. Ele prendia, mandava matar, mandava soltar. Ele era o cara. Ele exercia autoridade. A outra característica desse homem é que esse homem não aceitava a fé ou a forma de pensar das outras pessoas. Quando os discípulos de Jesus, aqueles que acreditavam em Jesus, pensavam diferente, ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava aprisionar. E não só as pessoas que acreditavam em Jesus, seja qual for a fé, os egípcios que acreditavam em outros deuses, os da Arábia que acreditavam em outra forma, se chegasse ali, ele prendia, ele mandava matar, porque Paulo acreditava no seguinte: se não pensar como nós judeus, não serve. Então ele mandava prender. Esse era o Saulo.
Esse era o cara que estava ali, que foi pegar a carta para mandar prender pessoas ali em Damasco. Mas uma coisa aconteceu com esse homem. Ele teve um encontro com Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Esse homem teve um encontro com Jesus. Ali na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai por terra. A partir daquele momento, Jesus entra na vida dele. Ele teve um encontro com Jesus. Mas esse encontro com Jesus começou a produzir mudança tão radical na vida dele, que as marcas de Cristo começaram a aparecer. E as pessoas olhavam para ele e começavam a ficar espantados, porque as pessoas falavam: ali, aquele que perseguia, agora anuncia fé. Em uma das suas cartas ele fala o seguinte: eu carrego em mim, no meu corpo, as marcas de Cristo. Fala para o teu irmão: as pessoas precisam ver em você as marcas de Cristo. Querido, esse encontro com Jesus de Saulo produziu mudanças espirituais nele e mudanças naturais. E eu declaro que a tua vida está tendo mudança espiritual e mudança natural, em nome de Jesus. Levanta a mão e fala: eu recebo essa palavra. Querido, o que eu preciso entender desse encontro de Paulo? Uma das coisas que eu preciso entender é que todos nós chegamos para Deus da forma que você está. Eu cheguei para Deus tudo desarrumado, cheio de pecado, cheio de coisa errada, cheio de pensamentos diferentes. Eu cheguei para Deus, e se fosse ver mesmo, se eu fosse Deus, não me escolheria, como não escolheria muitos de nós. Então nós chegamos para Deus do jeito que a gente está. Mas ouça, o que aconteceu com Paulo é uma mensagem forte. Paulo chegou para Deus do jeito que ele era: assassino, prendia, mandava matar, fazia isso, perseguia. Chegou para Jesus do jeito que ele estava. Mas escuta, mas ele não permaneceu do jeito que ele era. Eu posso chegar para Jesus tudo errado, mas eu não posso permanecer do jeito que eu era. A outra coisa que eu preciso entender é que a minha condição, o meu modo de ser, o meu comportamento, como eu sou, meu modo de vida, como eu sou, tem que ter mudança a partir de Jesus entrar na tua vida. Fala para o teu irmão: não adianta você apenas dizer que crê em Jesus. Você precisa mostrar na tua vida as marcas de Cristo em você. As pessoas precisam olhar para você e ver que a tua fé está mudando a tua vida. Olha para mim e fala assim: porque fé sem obras é morta. Esse Paulo, ele chegou e algo mudou na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Se a tua vida, se o teu encontro com Jesus mudou a tua conta bancária, a tua morada, para que cidade você vai tirar férias no final do ano, a tua despensa, se é isso que Jesus mudou na tua vida, então deixa eu dizer uma palavra para você: você nunca teve um encontro com Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus chega na tua vida, é para mudar todas as coisas. Você pode dizer amém? Levanta a mão bem alto e fala assim: Senhor, eu creio que quando eu te encontrei, eu comecei a deixar de ser quem eu era, para ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Uou! Querido, esse Saulo, quando ele caiu por terra, ele tomou a partir daí 3 decisões na vida dele. Primeira decisão, ele resolveu começar a comer da árvore certa. Eu e você precisamos comer da árvore certa. A Bíblia fala que lá no livro de Gênesis tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Querido, tudo aquilo
que você ouve por aí, que você produz, que as pessoas produzem, até a educação na escola, meu querido. Tudo que você aprende na escola, tudo que você aprende em faculdade, tudo que você aprende, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo. E muitas vezes, nós nos enchemos só disso. Então você só se alimenta daquilo. Você vai ficar muito inteligente. Fala para o teu irmão. Você vai ficar muito inteligente. Fala para ele assim, ó, quanto mais você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar muito inteligente. Porque é conhecimento. Olha para mim. Conhecimento do bem e do mal. Você vai conhecer de tudo, meu querido. Você vai ficar um pós-doutor em tudo que você for fazer. Mas ainda é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Paulo sabia 3 línguas. Paulo, tinha uma faculdade em Tarso, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, aprendeu tudo daquela época. A Bíblia fala que ele sobressaía todos os outros. Tudo conhecimento do bem e do mal. E quando ele caiu por terra, ele falou assim, agora de hoje eu vou comer da árvore certa. Eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso se alimentar da palavra. Eu preciso conhecer o que o Espírito Santo tem trazido a partir de agora. Porque lá no final ele vira e fala assim, que tudo que ele sabia da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou assim, eu considero tudo isso como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Então a primeira coisa que ele tomou a decisão, ele mudou. Ele resolveu comer de tudo que Cristo dava para ele. A outra coisa que ele decidiu, querido, é que ele decidiu pegar a caixinha do esquecimento. Olha para mim. A caixinha do esquecimento. Que é isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Não, o Espírito Santo falou para mim. A caixinha do esquecimento. Ele pegou. Eu vou provar isso para você. Ele pegou todas as justificativas dele e jogou lá. Ele pegou todas as verdades dele e jogou lá. Ele pegou todos os achismos dele e jogou lá. Ele pegou todas as coisas que incomodavam ele e jogou lá. E a partir de agora, ele entrou numa nova vida com Jesus. Querido, presta atenção. Depois desse tombo que Paulo tomou, começa a ler a palavra, vê se ele justifica de alguma coisa, vê se ele fala assim, eu acho que tinha que ser desse jeito, Deus, eu acho que é assim, vê se ele põe verdade. Ele começa a dizer o seguinte, não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. A minha verdade é trapo de imundície, mas eu quero aquilo que o Espírito Santo fala. Sabe, ele catou, ele não justificou, ele falou, eu era o pior. Ele falou assim, eu era o pior dos pecadores. Ele não se justificou. Mas meu pai me ensinou assim. Aonde eu fui me ensinou assim. Eu agi assim porque eu estava na emoção. Eu agi assim, eu prendi as pessoas porque eu achava que era certo. Não, em nenhum momento Paulo falou assim, eu vou me justificar. Não, ele falou, eu era o pior dos pecadores. Mas aí ele falou assim, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Querida, outra coisa que ele decidiu, que ele resolveu adotar uma vida dependente do Espírito Santo. A partir daquele momento, Paulo passou a depender do Espírito Santo. Fala para o teu irmão, você precisa depender do Espírito Santo, meu irmão. Você precisa depender do Espírito Santo. Querido, o que essa história de Paulo tem a ver com a minha vida e com a tua vida hoje? O que eu preciso aprender com ele? Eu quero que você saia daqui com isso. Tenha um pouquinho de paciência com o pastor, nós estamos no horário. Mas eu quero deixar aqui as coisas que o Espírito Santo falou para mim. Que não é só para você, é para mim também. Quais foram as mudanças naturais na vida de Paulo? Eu não quero falar das espirituais. Se você catar as espirituais, você vai ver muito nas cartas dele. Como ele agia, aonde ele foi arrebatado, a revelação que ele recebeu. Eu não quero falar das coisas espirituais, porque Deus já provou que mudou a vida de Paulo espiritualmente. Mas eu quero falar das naturais.
aquilo que as pessoas viam ele, aquilo que as pessoas enxergavam ele. E eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas não têm que enxergar você como um ser muito espiritual. As pessoas têm que enxergar você que Deus está na tua vida e a tua vida tem mudado. Querido, não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim: eu sei tudo da Bíblia, conheço todas as revelações, eu sei todas as coisas, conheço tudo. Isso não adianta absolutamente nada se a tua vida não está tendo as marcas de Jesus, se a tua vida não está tendo mudança. Algumas pessoas às vezes fogem, falam assim: não, mas restaurando o espírito que importa, o corpo já está no pecado, então não tem problema. Não é assim não. A Bíblia fala que aqueles que estão em Jesus serão julgados, não para a salvação, mas para aquilo que você fez através do corpo. Mudando a conversa, só falando, resumindo para você, tudo que você fizer a partir de agora, através da tua vida, que o Espírito Santo está com você, Deus vai cobrar de você. Que é isso, pastor? Como é que é isso? Isso? Fala para o teu irmão assim, olha para ele: se eu pegar $1 milhão e dar na tua mão e falar assim para você: ó, guarda, daqui 50 anos eu volto, e aí eu vou pedir para você, ó, não é só guardar. Fala para ele, não é só guardar, é fazer crescer. Amém? Amém. Agora olha para ele e fala assim: durante 50 anos, se você me der $1 milhão, você não vai se arrepender. Vou guardar tudinho, vou aplicar, não vou gastar um tostão. Quando você chegar, vai estar tudo aqui. Você acha que o teu irmão acreditou em você ou não? Por quê? Eu quero dizer para você que Cristo fez isso com você. A gente é muito bom para dizer que o Apocalipse vai cair sobre a terra, vai julgar o ímpio. Mas espera aí, a Bíblia fala que o juízo começa primeiro pela casa. O que Deus deu para você é para você cuidar e fazer crescer. Então as marcas de Cristo têm que estar na tua vida. Fala para o teu irmão: as marcas de Cristo têm que estar em você. Olha para ele e fala assim: quando alguém te chama a atenção no Espírito, louva a Deus, porque é Deus falando com você, para que você tenha a marca de Cristo. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Amém. Querido, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, que aconteceu na vida de Saulo, eu não estou falando de mim, de ninguém, eu estou falando de Saulo. Olha só o que aconteceu com Saulo, versículo 4. A primeira coisa que aconteceu com Saulo, quando ele decidiu que as mudanças tinham que acontecer. Versículo 4 diz assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Querido, a primeira coisa que Paulo entendeu, ele era o cara que mandava prender, mandava soltar, mandava matar. E ele entendeu uma coisa naquele momento. Isso mudou a vida dele, naturalmente. Ele entendeu que tudo que ele fazia para alguém, e não importa quem, ele estava fazendo para o Senhor. Então, se você faz bem por um desconhecido, você não está fazendo para ele, você está fazendo para o Senhor. Se você faz mal para alguém, seja se for desconhecido, você não está fazendo para ele, você está fazendo para o Senhor. Quando Jesus virou para ele e falou assim: tudo que você está fazendo aí, Saulo, você está fazendo contra mim, você está me perseguindo. Então, meu querido, aprenda uma coisa, isso é revelação de Deus. Tudo que você fizer para alguém, seja bem, seja mal, você está fazendo para o Senhor. Fala para o teu irmão assim, ó: então, meu irmão, trata de começar a mudar. Porque se você está fazendo coisa ruim para alguém, tratando alguém mal, prejudicando alguém, você não está fazendo para aquela pessoa. Se você acha que está fazendo, você aprendeu agora que não está.
você está fazendo para o Senhor. Então começa a fazer o bem, começa a abençoar, começa a ter a marca de Cristo na terra. Seja luz, seja sal, seja bênção para as pessoas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, a segunda mudança que aconteceu na vida desse homem está aqui no versículo 6. Diz assim: mas levantando-se, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Querido, olha a mudança desse homem. Olha para mim. Esse homem até agora, ele mandava, ele tinha autoridade, mandava aprender, falava o que era certo, falava que aquilo, ia para onde quisesse. Mas agora ele estava cego. E Jesus vira para ele e fala assim: entra na cidade e vão te dizer o que você tem que fazer. Querido, mudou. Antes ele só mandava, antes ele falava assim: eu falo o que tem que fazer. Mas agora Jesus mudou algo na vida dele. As pessoas dirão para ele o que ele tem que fazer. Querido, o que mudou isso? Ele se tornou, a partir de agora, a segunda marca de Cristo na vida de Saulo. Ele se tornou uma pessoa ensinável. Querido, a pior coisa que tem é quando você é uma pessoa que não dá para você ensinar. Quando você fala que sabe tudo e sabe todas as coisas, ninguém te ensina, porque você não deixa. Mas quando você se torna uma pessoa ensinável, tudo que for aprender, tudo que falar para você, vai ser bom para você. Você pode dizer amém? Eu lembro do testemunho do irmãozinho que falou o seguinte: ele era um cara que varria a igreja. E o pessoal tinha chamado ele de, colocado apelido nele de samba. Porque ele varria a igreja e ele seguia a vassoura. Então ele fazia assim. Samba não, valsa, desculpa. Então ele ficava assim, ó. Ele varria, a igreja ficava limpinha, né? Fazia uns 10 anos que ele fazia isso. Chegou um jovenzinho novo. Chegou para ele e falou assim: meu senhor, posso falar uma coisa para você? Ele falou: claro, meu irmão, pode falar. Se você continuar fazendo isso, aliás, ele falou assim: você não tem dor nas costas, não? Ele falou: sabe que o irmão está perguntando assim? Mas eu tenho, já faz um tempão que tenho dor nas costas. Ele falou assim: sabe que quando você fica fazendo essas coisas aqui, você vai acabar tendo um problema realmente nas costas. Você tem que ficar reto e varrer assim, ó, sem movimentar muito. São os braços que tem que movimentar. Aí aquele rapaz falou assim: cara, faz 10 anos que eu estou aqui, ninguém me falou isso. E você aí, novo na igreja, veio me falar isso. Sabe que eu aprendi um negócio agora? Sabe, meu irmão, eu sempre faço um negócio. Quando alguém vai contar uma história para mim e eu já conheço, né, eu deixo a pessoa contar, né? Tem alguns irmãos que falam assim: começou a história, fala assim: eu conheço a história. Primeira coisa que você está fazendo, você está tirando a alegria da outra que está com vontade de contar uma história para você. E aí você conta a história, sabe? Aí fala assim: mas no final, se for uma coisa para dar risada, você vai dar risada. Presta atenção em alguns detalhes que agora ele está contando. E as pessoas não contam sempre igual. E participa da alegria daquela pessoa. Talvez você vai aprender uma parte da história que você nunca ouviu. Fala para o teu irmão: quando você se torna ensinável, você sempre aprende. Quando você não é ensinável, você sempre perde. Você pode dizer amém? Querido, a terceira marca de Cristo na vida desse Saulo, presta atenção, acompanhe a palavra. Versículo 8, não perca a palavra. Versículo 8, diz assim: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Querido, a terceira marca de Cristo na vida desse homem é que ele mudou a fé dele. Ele começou a crer em Jesus. Você pode dizer amém? Querido, a palavra diz o seguinte: que ele aprendeu a ter fé, porque ele ficou cego. Ele não sabia por onde ir. As pessoas pegaram na mão dele e falaram: Saulo, vamos por aqui. Ele teve que crer. Então aqui é o certo, então vamos.
eu vou crer que vocês estão me levando para o lugar certo. Sabe, ele teve que crer sem ver, ele teve que crer sem os olhos dele ver. E a partir daquele momento, ele começou a aprender o que é fé. Fé não é aquilo que você vê, fé é aquilo que você não vê, mas crê no teu coração. E aquele homem começou a ter essa marca, a terceira marca de Jesus, aquele que depois pôde mostrar que a verdadeira fé não é o que os olhos vê, mas é aquilo que você crê. Você pode dizer amém? Querida, a quarta marca de Cristo é no versículo 9 ainda. Aqui diz o seguinte, ele fala o seguinte, versículo 9. Então se levantou-se da terra e abrindo os olhos, versículo 9, esteve 3 dias sem ver. Querido, a palavra de Deus fala apenas 2 coisas que aconteceu nesses 3 dias. A Bíblia fala que ele não comeu e nem bebeu. E lá no versículo 11, Jesus mesmo fala que ele estava orando. Então durante 3 dias, ele não comeu, não bebeu e apenas orava. Mas meu querido, será que ele só fazia isso? Porque você começa a entender tudo que mudou na vida dele para frente. Ele nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou Jesus. E eu entendo aqui, Deus fala com a igreja aqui, que a partir de agora, ele se tornou uma pessoa crítica. Pastor, mas crítica não é ruim? É, quando é contra o teu irmão. Mas aqui ele não era assim. Ele passou 3 dias sem ver e começou a criticar ele mesmo. A crítica que ele estava fazendo era perguntando durante esses 3 dias na escuridão: o que eu estava fazendo? Quantas pessoas eu machuquei? Quanta família eu arrebentei? Quantas pessoas morreram porque eu achei que estava fazendo certo? Quanto tempo enganado, acreditando nessas coisas que esses sacerdotes estavam falando? Quanta ignorância com relação a Deus! Quanto eu errei, meu Deus! Ele começou a se perguntar, ele começou a se criticar, dizendo que a vida dele estava errada, que ele tinha que mudar isso, que ele tinha que mudar aquilo, que realmente ele tinha que mudar como ele era. Querido, ser crítico pessoal é um mandamento de Deus. A Bíblia fala: examina-se o homem a si mesmo. Querido, todo dia você tem que se perguntar: quem eu fui até onde? Será que até onde eu agradei a Deus? Será que até onde eu agrado as pessoas? Será que até onde realmente o Espírito Santo está feliz comigo? Eu tenho que ser crítico de mim mesmo. Ser crítico das pessoas é pecado, porque a palavra de Deus diz: não julga para não ser julgado, não mede porque será medido. Mas ser crítico teu é um mandamento do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo. Vira para o teu irmão, olha para ele e fala assim: você precisa se criticar, perguntar se você está bem, se está caminhando bem, se a tua vida tem agradado a Deus. Fazendo isso, fala para ele, Deus vai começar a falar com você e vai trazer palavras sobrenaturais, porque Ele quer que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Querido, a quinta marca de Cristo está no versículo 9 e 11. Aqui ele fala assim: esteve 3 dias sem ver, durante as quais não comeu e não bebeu. Versículo 11. Então o Senhor ordenou: dispõe-te, vai até a rua direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Querido, a quinta marca de Cristo que eu e você precisamos ter: nós precisamos ter intimidade com Deus. Você pode dizer amém? Querido, não basta você dizer que você vai na igreja, que você é crente, que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem uma Bíblia bonita de estudo, né? Você tem um cargo na igreja, você tem um título, um anel de formatura. Isso pouco importa. O importante é se você tem uma vida de intimidade com Deus. Pastor, onde está essa intimidade? Aonde? De Saulo?
3 dias no escuro, a Bíblia mostra que a oração dele foi ouvida por Jesus. Porque o próprio Jesus veio e falou assim: Ananias, vai, porque é um instrumento que eu escolhi. Ele está orando. Significa o quê? Eu estou ouvindo a oração do meu servo. Isso é intimidade, meu irmão. É construir intimidade. Paulo fez tudo errado, mas quando ele decidiu a minha vida a partir de agora de Jesus, eu quero essa intimidade com ele, podia estar na escuridão. Mas 3 dias, ele falou assim: eu vou aos pés do meu Senhor. Fecha os seus olhos. Fala com Deus. Deus, me ensina a passar tempo aos seus pés. Me ensina a estar junto contigo. Me ensina a cultivar uma vida de oração, de estar pertinho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a 6ª marca de Cristo para nós está no versículo 17. Olha o que diz aqui o versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Querido, presta atenção nessa marca de Cristo na vida de Saulo. Tremendo isso, tremendo. Oh Deus, maravilhoso. Querido, quem era Ananias e quem era Saulo? Saulo, ele era famoso, um homem de autoridade, respeitado pelos romanos, pelos judeus, talvez por outros países. Um homem que tinha autoridade, um homem que estava acima da sua geração. Todos conheciam o implacável Saulo. Um homem que era fariseu, significa que ele conhecia o Velho Testamento de trás para frente, de cima para baixo. Um homem culto, falava 3 línguas: o hebraico, o romano, o grego. Mas ele estava ali. E Deus manda um simples discípulo que talvez nem falava direito o hebraico, pobrezinho de Damasco, um cara que não tinha muita nem, talvez não sabia nem ler, mas mandou ele lá, escolheu ele: Ananias, vai lá. Presta atenção nisso para você não perder a revelação de Deus. Ananias, vai lá, porque eu coloquei algo em você que esse homem tem que receber. Eu coloquei uma autoridade sobre você que não está sobre ele, não está sobre ninguém, está sobre você. Ananias chegou lá. Chegou na frente dele, estava aquele homem. Eu fico imaginando Ananias olhando para ele, falando assim: cara, depois que ele voltar a ver, acho que eu vou dar uma pena e um papel e pedir um autógrafo, porque o cara é famoso, é o Saulo. Fala pro teu irmão: você já pediu autógrafo de alguém gospel aí? Fala para ele assim: está amarrado em nome de Jesus. Que nem os irmãos aí. Ele falou: sou fã da Aline. Ah, meu irmão, vai orar. Você tem que ser fã de Jesus. Amém. Mas aquele homem chegou diante de Saulo, e Saulo olhou, estava ali ceguinho, meu querido. Aprenda uma coisa: autoridade não se faz em faculdade. Autoridade não se faz em título. Autoridade se faz quando Deus está na vida daquela pessoa. Paulo só ia ser, presta atenção, Paulo só foi o que ele foi porque ele se submeteu à autoridade de Ananias, alguém muito abaixo que ele, mas diante de Deus, Ananias era um monstro acima de Paulo. Porque Ananias tinha algo que Paulo não tinha e precisava. Aprenda uma coisa, meu irmão:
Às vezes Deus te colocou perto de uma pessoa que nem tem o conhecimento que você tem, que nem tem a autoridade que você tem, que nem tem o recurso que você tem, que não fala nem igual você, fala tudo errado, mas Deus colocou você perto dela, para você se submeter a ela, porque ela tem algo que você não tem, e através da vida dela, Deus vai abençoar você. Ananias chegou para Saulo, colocou a mão na cabeça dele, falou: Saulo, o que Deus colocou na minha vida vai entrar na tua vida agora. Começa a enxergar. Eu aprendi uma coisa, meu irmão. A gente olha para Saulo e fala assim: que homem de Deus. Mas eu falo uma coisa, meu irmão. Se não fosse a submissão a esse Ananias, Paulo estava cego até hoje. Se Paulo virasse para Ananias e falasse assim: você não vai pôr a mão em mim não, vai chamar Pedro, vai chamar João, eles que é apóstolo, você não. Ele continuaria cego até o dia de hoje. Mas ele entendeu que a autoridade não é baseada no tamanho do vaso, nem se o vaso é de ouro, se o vaso é de diamante, se o vaso não é isso. A autoridade está quando Deus coloca no vaso que Ele escolheu, e você se submete ao vaso que Ele escolheu, e o vaso que Ele escolheu se derrama sobre você, e faz de você o vaso que Deus quer. Querido, a 7ª marca, são 10, aguenta aí. Não posso sair daqui sem falar isso para você. A 7ª marca, meu querido, é que Paulo começou a olhar as coisas. Depois que ele abriu os olhos, ele começou a olhar as coisas não mais como o velho Saulo. Ele começou a olhar agora com uma visão nova. Fala para o teu irmão: você precisa de visão nova, meu querido. Fala: você precisa viver no Espírito, andar no Espírito, se alimentar no Espírito, caminhar no Espírito, correr no Espírito. Amém. Querido, olha só o que diz o versículo 18. Diz assim: imediatamente. O que quer dizer isso? Na hora que ele abriu os olhos, diz a palavra, imediatamente, no mesmo instante, lhe caíram os olhos, as escamas dos olhos, e tornou a ver. Olha só, a seguir, quer dizer, logo depois que ele enxergou, levantou-se e foi batizado. Aprenda uma coisa: quando você vem para Deus e se entrega de verdade, quando Deus começa a falar, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Sabe por que a gente não responde as coisas de Deus? Porque você ouve muito o que está à volta e não ouve Deus, e fica cheio de dúvida. Ah, será que esse é de Deus? Será que aquele pastor Fernando é de Deus? Será que tomar essa decisão por Jesus é a melhor coisa? Será que é isso? Será que é aquilo? E você fica nessa coisa. Paulo não. Paulo entendeu o seguinte: depois que eu encontrei com o meu Senhor, a minha vida não pode continuar do jeito que está. Quando ele abriu os olhos, ele deve ter virado para Ananias e disse: o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: você tem que se batizar, Saulo. Então vamos por esse batismo agora. Eu tenho que mudar minha vida. Fala para o teu irmão assim: pare de ter dúvida quando Deus fala com você, através da palavra, através da tua igreja, porque Deus está falando para mudar a tua vida, para mudar a tua história, em nome de Jesus. Querido, ele começou a olhar diferente e falou: eu vou mudar minha vida. Querida, a 8ª marca de Cristo, versículo 19, diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Querido, aprenda outra coisa tremenda. Saulo era um homem que comia o que ele queria. E quando fala de alimentação aqui, fala daquilo que ele recebia. Ele se alimentou durante os pés de Gamaliel, ele aprendeu tudo do judaísmo. Então ele comia o que ele queria. E hoje em dia os crentes estão muito assim.
Eu como o que eu quero. Eu sou livre. Aleluia. Então eu como. Então eu como do que essa pessoa me dá. Eu como daquilo que a pessoa me dá. Daquela. Mas Saulo não. Saulo esteve ali com Ananias. E o que Ananias deu para ele, Saulo comeu. E diz a Bíblia, ele se fortaleceu. Vira para o teu irmão. Deus tem colocado homens e mulheres na tua vida para te alimentar. Deus tem colocado homens e mulheres na tua vida para te dar o alimento que Ele escolheu para você. Fala para ele assim: você vai se fortalecer espiritualmente, emocionalmente, naturalmente, quando decidir se alimentar não por aquilo que você quer, mas aquilo que Deus está usando pessoas para te alimentar. Você pode dizer amém? Vira para o teu irmão com um olhar meio desconfiado, fala para ela assim: como é que você está, meu irmão? Tá tudo bem? Como é que você está emocionalmente? Tá tudo bem? Como é que você está espiritualmente? Tá tudo bem? Agora olha bem para a vida dele e fala assim: e na tua vida natural, como é que tá? Na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, na tua vida na igreja, tá tudo bem? Como é que foi o olhinho dela? Como é que ficou? Se ela não te convenceu com as respostas, vira para ela e fala assim: você está comendo comida ruim. Tem muito carboidrato aí, fala para ela. Muita gordura. Você precisa balancear esse negócio aí, fala. Comida mais saudável. Amém? Fala para ela assim: eu sei um restaurante. Mas olha para ela, pega na mão dela, vai. Faz isso que é de Deus, vai. Você fala: eu sei um restaurante. E você vai se alimentar bem. Ele só abre de quinta e de domingo. É restaurante e rotisseria Vida no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Nona marca, meu querido. Estamos terminando, é penúltima. Versículo 19 ainda. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. Querido, olha para mim. A primeira coisa que Deus chamou você no reino de Deus não é o teu ministério. A primeira coisa que Deus te chamou no reino de Deus para fazer não é o dom que Deus te deu. A primeira coisa que Deus te chamou para fazer no reino de Deus não é o talento que você tem. A primeira coisa que Deus te chamou do reino de Deus não é nada daquilo que você está dando muito valor. Aliás, o que você vai fazer, em primeiro lugar, nem valor tem muito diante de muitas pessoas. Mas é o primeiro chamado para todo aquele que crê. Fala para o teu irmão: teu primeiro chamado é servir as pessoas. Amém? Querido, o que adianta eu ser pastor se eu não sirvo as pessoas? O que adianta você ser um levita se você não serve as pessoas? O que adianta você ser uma pessoa que conhece muito a Bíblia se você não serve as pessoas? O que adianta se você tem uma autoridade tremenda em Deus, tem dons do Espírito, mas não serve as pessoas? Querido, o primeiro ministério, é preferível você não ter ministério, não ter dom, não ter nada, mas você ser um grande servo das pessoas. Porque Jesus disse: o que você fizer para os meus pequeninos, estará fazendo para mim. Amém? Essa é a marca de Cristo, eu e você precisamos praticar. Como é que eu faço então? Você pode fazer isso agora. Pega na mão do teu irmão, olha nos olhos dela, mas presta atenção no que você vai falar, porque o que você vai falar, você está fazendo para Jesus, você não está fazendo para ela, tá?
Então você olha para ela e fala assim: meu irmão, o que você precisar de mim, eu estou à disposição para te ajudar. Por favor, me procura se você precisar, porque eu quero te ajudar. Dá um abraço nela. Você que recebeu essa palavra dessa pessoa que está do teu lado, quando você precisar de alguma coisa, procura ela. Mas é para procurar mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Ah, mas eu vou incomodar. Não, meu irmão. Porque se você procurar, você está abençoando e ela está te abençoando, e os dois estão abençoando Jesus. Você está cumprindo o teu ministério, chamado a servir, aleluia. Amém. E o último, para terminar, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Olha para mim essa, que você não pode sair sem essa. Querido, só vou repetir. As marcas de Jesus na vida de Saulo. Ele começou a tratar o teu próximo como tratava Jesus. Ele começou a ser ensinado. Ele começou a crer. Ele começou a ser crítico dele mesmo, para mudança. Ele começou a ter intimidade com Deus. Ele começou a aprender a se submeter à autoridade que Deus tinha colocado na vida dele. Ele começou a olhar a vida como Deus chamou ele para olhar. Ele começou a se alimentar daquilo que Deus tinha dado para ele. E ele decidiu ser servo. Querido, a última marca é que ele, depois que ele teve todas essas mudanças, ele não perdeu o foco da vida dele. Eu e você não podemos perder o foco. Querido, o diabo, a coisa que o mais o diabo quer é você perder o teu foco. É você sair da estrada que você está andando. Porque se você sair da estrada, é fácil de fazer as coisas, de te prejudicar. Mas se você está com o foco ali, ó, como diz o próprio Paulo, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo. Que olha só o que diz o versículo 20. Logo pregava na sinagoga que Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Aprenda uma coisa. Esse homem, ele teve essa mudança. Ele tirou toda a atenção dele dos problemas. Ele tirou toda a atenção dele das imperfeições. Ele tirou toda a atenção dele dos erros. Ele tirou toda a atenção dele das falhas. E ele se envolveu exclusivamente em anunciar que Jesus Cristo podia mudar a vida das pessoas. Querido, se é uma coisa que atrapalha a tua vida com Deus, é quando você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em tudo que está em volta de você. Pedro andou sobre as águas enquanto estava andando, olhando para Jesus. Quando ele olhou do lado, ele caiu. Vira para o teu irmão e fala assim: toma cuidado, meu irmão. Fala para ele assim: toma cuidado. Cuidado em olhar para aquilo que não é Jesus. Porque se você olhar, isso vai te derrubar. Mas se você olhar para Jesus, até sobre as águas você vai andar. Querido, hoje Deus te trouxe aqui para falar com você. Tem algumas pessoas novas aqui. Deus está falando com você, meu irmão. E eu quero falar justamente com você. O amor de Deus por você é tão grande. O amor de Deus por você é tão especial. Mas Deus está te chamando você não apenas para você crer, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você tenha as marcas dele na tua vida. Oh, meu irmão, minha irmã, quanto tempo Deus tem corrido atrás de você? Meu irmão, minha irmã, quanto tempo? Quanto tempo tem corrido atrás de mim? Atrás de cada um de nós?
Querido, Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua vida espiritual, sim, mas Ele também quer mudar a tua vida natural. Você é muito mais do que você é hoje, porque Deus quer fazer você muito mais. Mas você, eu, cada um de nós que estamos aqui, precisamos ter as mudanças que Deus quer fazer na tua vida. Aprenda uma coisa: o maior evangelho não é o que sai da tua boca. O maior evangelho é o que a tua vida mostra. Ah, pastor, mas eu quero ser feliz, eu quero muitas coisas. Eu sei. Nós trocamos muitas coisas de Deus por muitas coisas. Deus sabe disso. Mas vai chegar um dia na tua vida, meu irmão, que não vai ser homem e não vai ser mulher que vai falar isso para você, mas é o Espírito Santo que vai te convencer e mostrar para você que o que Deus quer para a tua vida é muito mais do que você tem vivido até hoje. Só que para ter marca de Cristo precisa sangrar, meu irmão. Para ter marca de Cristo precisa, às vezes, nos colocar numa posição de desconforto. Mas daqui a pouco, meu querido, esse desconforto se torna em alegria. Esse sangrar se torna em júbilo. Porque Paulo teve que cair para voltar, aliás, para se tornar alguém que ele era. Ele teve que ficar cego para ter um encontro com Jesus. Ele teve que jogar tudo o que ele era fora e considerar como esterco, para depois dizer: é muito melhor o que eu recebi. Aleluia. Abraça a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim. Olha para ela e fala assim para ela: Deus manda dizer uma coisa para você. Pessoal aqui do louvor também, abraça aí um ao outro aqui. Vê se consegue. Isso. Pessoal do fundo aí, ó. Hoje eu quero o culto do abraço, vai. Vira para o teu irmão e fala assim: como você é especial, né? Eu nunca vi um cara tão apaixonado por você, tão louco por você, como esse tal de Jesus. O que ele tem feito para cuidar de você, não desistir de você e ainda acreditar que você vai ser a noiva dele. Esse cara é doidinho por você, te ama demais. Por isso ele te trouxe aqui nessa noite, porque para você ser noiva dele é muito melhor do que você ficar com um vestidinho de chita espiritual que você vive. Porque o vestido que ele tem para você é ataviado dos melhores véus, do melhor linho, da melhor beleza, a ponto dos anjos abrirem caminho para você entrar no reino de Deus. Por isso, aceite o convite do Senhor Jesus. Ele está te convidando, como fez com Saulo. Ele falou: Saulo, irmão, o Jesus que te apareceu,
na estrada, me mandou aqui para que você volte a ver, que você volte a enxergar, você volte a ter aquela alegria, você volte a ter aquela intimidade, você volte a olhar o mundo, não com tristeza, mas com os olhos de Jesus. E aquelas lágrimas que saíam dos seus olhos, quando você estava na presença de Deus, vai voltar, porque eram lágrimas de alegria. Por isso eu vim aqui, para abrir os seus olhos, e para que você seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você é muito especial. Esse convite é teu. Receba o convite. Ele quer marcar você com as marcas de Cristo. Quer colocar um anel no teu dedo, quer te ataviar, quer colocar um colar no teu pescoço, uma coroa na tua cabeça e fazer de você a noiva dele, com as marcas de Cristo, porque você é muito amada de Deus. Aleluia!